Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da série referente a problemas, né, dificuldades nos processos de usinagem. Hoje a gente vai estar falando sobre a parte metrológica, né, mais ligado mesmo à parte dimensional, né, ou seja, a parte de medição. O processo de usinagem, como vocês sabem, ele leva em consideração remoção de cavaco, né? Ou seja, ele é um processo de fabricação que tem como base a remoção de cavaco, né? Ou seja, diferente de fundição, laminação, extrusão, enfim. Ele tem como base justamente pegar um material bruto, né? Ou seja, com dimensões primárias maior do que a dimensão base inicial e com base nessa dimensão bruta ele vai sendo usinado, né, até chegar no seu formato final, né? Então ele vai ser torneado, fresado, retificado, enfim, até chegar lá ao seu formato final. E um grande detalhe é justamente realizar as medidas, né? O qual esses elementos eles estão condicionados, que é justamente o seu projeto, né, original, que está ligado ao desenho técnico do mesmo. E é nesse desenho técnico, né, que tem as informações referentes às tolerâncias, né? Ou seja, nenhuma peça como essa, exemplo, vamos supor que esse eixo aqui, você vai pegar lá o desenho lá e vai estar lá 30 milímetros de diâmetro fechado. Pode ser até que ele apareça como uma dimensão secundária, apareça de fato lá 30 milímetros, né? Mas existe uma tolerância que está indicada para esse ponto. Ou seja, ela pode não ter interferência no funcionamento, né, desse elemento, então ele pode vir aí com esse 30 milímetros fechado, mas na verdade ele tem uma tolerância, vamos dizer, maior do que as tolerâncias primárias, né, que são aquelas que têm importância para o ciclo de fabricação, né, até para também você não ter problema de volume do material. Então, nesse caso, todas as dimensões que estão lá postas, elas possuem tolerância, né? Ou seja, uma faixa máxima e uma faixa mínima, né? O qual as dimensões da peça elas devem estar para que elas sejam aceitáveis, né? Ou seja, que ela fique de fato confiável com base no projeto estipulado. Só que realizar essas medidas muitas vezes acaba sendo um complicador para o processo, né? Porque aí entra uma série de fatores: destreza de quem está realizando as medições, confiabilidade metrológica, né, dos instrumentos, né? Ou seja, levando em consideração a incerteza de medição de instrumento, leva em consideração também a temperatura ambiente, as condições geométricas do equipamento, né? Então todos esses fatores aí eles atrapalham, né? O próprio processo de usinagem ele é um processo, vamos chamar um processo sujo, porque como ele é por remoção de cavaco, vocês podem ver aqui nesse GIF que ele gera muito detrito, né? Então esse material que vai se soltando da peça ele vai estar no equipamento, né? Ou seja, não tem como fazer uma limpeza rápida, imediata dele. É claro que o local onde está sendo usinado ele está teoricamente limpo, mas é um ambiente que não é tão propício, né, para as medições como deveria ser, né, ou como outros processos são. Então, nesse caso, se deve tomar mais cuidado ainda quando vai realizar as medições, né? Então, esses cuidados levam em consideração se o instrumento ele está com seu certificado atualizado, né, no que diz respeito à parte de controle dimensional, né? Então é importante que tenha essa condição de certeza de medição para ver se tem algum desvio, né, relacionado à estatística daquele instrumento. Todo instrumento de medição, o qual se vai ter o controle de peças, né, que necessitam de um alto padrão, é necessário que se tenha, né, esse documento, né, que caracteriza algum desvio dimensional do mesmo, né? Mesmo que depois essa peça ela siga para um controle de qualidade, mas é importante que essa rastreabilidade ela esteja desde o processo de fabricação, né? Então é um ponto importante essa questão do instrumento, né? Está certificado, né?
Segunda questão, temperatura, né? O processo de usinagem, como tem atrito constante, né? Algumas peças acabam sendo usinadas sem fluido de corte, né? O que acaba, às vezes não é nem porque a pessoa está fazendo que não tem um fluido de corte, é porque às vezes o processo realmente não necessita, né? A usinagem a seco, né? Mas assim, então, entra também a questão da temperatura. É importante essa análise de temperatura para que não tenha a questão de dilatação térmica e venha interferir, né, no processo, né? Então é importante ter esse cuidado com a temperatura. Se o operador, o colaborador que for realizar a medição, ele tenha dúvida sobre algum aspecto, que ele analise o planejamento, né, dimensional antes da execução, teste o instrumento que ele vai estar utilizando, né? É comum em peças que são usinadas você utilizar mais de um instrumento, às vezes bem mais de um instrumento para medição. Às vezes é necessário utilizar jogo de bloco padrão, fazer análise com relógio comparador, apalpador para um alinhamento, micrômetro, paquímetro, goniômetro, enfim, às vezes é necessário utilizar mais de um instrumento, né? E às vezes a pessoa tem mais destreza em um instrumento ou um grupo de instrumentos do que de todos que vão estar sendo utilizados, né, ali no processo, né? Então é importante ter essa confiança, né, no instrumento que vai estar sendo utilizado, verificar se tem algum perfil específico de medição que vai ser utilizado no controle de qualidade daquela peça, né, para que você não venha fazer uma medição diferente de como ele vai ser avaliado, né, ou seja, de como ele vai ser aplicado no seu processo de montagem. Então é importante que tenha esse cuidado. O próprio material em si, ferramenta também tem interferência, né, no processo, né? Exemplo, rugosidade. Rugosidade é um aspecto dimensional. Normalmente, quando se chega o processo, né, a folha de processo para quem vai executar, ela já tem alguns parâmetros específicos ali, mas tem algumas situações, né, empresas de menor porte, né, empresas de ferramentaria de menor porte, às vezes acaba não tendo essa folha de processo, então é importante testar, né, um parâmetro de usinagem visando atender aquele tipo de rugosidade, né, verificar a dimensão final de quanto vai ser retirado de material por passada da ferramenta, né, para que venha garantir tanto a parte dimensional geométrica como a parte da rugosidade também. Então é importante esse cuidado. Isso aí vai estar muito ligado à questão da ferramenta. O próprio equipamento em si também, existem equipamentos que são usados há tanto tempo e às vezes não tem uma manutenção tão confiável, né, que ele acaba tendo uma folga mais elevada, interfere muito também no controle de qualidade da peça, né, ou seja, essa parte dimensional. Então, mais do que ter destreza na operação do equipamento, seja um equipamento convencional, seja um equipamento CNC, mas também a questão do controle de qualidade do produto, né? Às vezes se coloca tudo a perder ou vai ter uma necessidade de um retrabalho por conta dessa parte dimensional, né? Sempre manter os instrumentos bem alojados, cuidado extremo com a questão da temperatura, né? Para que você venha ter de fato, seja assertivo, né, nesse processo de fabricação, né? O processo de usinagem ele é um processo de fabricação relativamente complexo, né? Envolve uma série de parâmetros, uma série de planejamentos, mas dá para minimizar os problemas, né, que ocorrem durante esse ciclo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!